Shabbat Shalom. Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no livro de Êxodo, Shemot, capítulo 19. Parashá Yitro, ou Jetro. Muito interessante, muito especial essa Parashá, que fala das leis de Deus, né? Nas 10 palavras, prioritariamente. E nós vamos nos atentar ao capítulo 19 de Shemot. Diz assim a palavra de Deus: no terceiro mês, depois de o povo de Israel ter saído do Egito, nesse mesmo dia, eles chegaram ao deserto do Sinai. Depois da partida de Refidim e da chegada ao deserto do Sinai, eles acamparam no deserto. Ali, diante da montanha, Israel acampou. Aqui um detalhe pequeno. A palavra diz, que quando eles saem do Egito, eles fazem uma parada em Refidim, que também quer dizer local de descanso. Eles saem do Egito, eles fazem uma parada em Refidim, eles têm um local chamado local de descanso, e só então eles vão para o Sinai. Hoje muitas pessoas querem encontrar a Deus, mas infelizmente muitos querem encontrar a Deus, um Deus que lhe agrade, um Deus que faça as coisas do seu jeito, da sua maneira. E nós temos que buscar Deus conforme Ele nos ensina, e conforme a palavra dele nos ensina. A palavra de Deus diz que a pessoa é em vão ela acordar de madrugada, dormir tarde da noite e comer o pão que granjeaste a duras penas. Porque tudo isso o Senhor dá aos seus amados enquanto eles dormem, enquanto eles descansam. A primeira coisa para nós encontrarmos, não só encontrarmos a Deus, porque ninguém nessa terra pode dizer, eu já conheço a plenitude de Deus. Cada dia nós vamos crescer, se nós dermos oportunidade para Deus, cada dia algo novo, cada dia um novo estágio. E a palavra de Deus, ela é muito clara, nós temos que entrar. Yeshua disse que aquele que não entra pela porta é ladrão e salteador. A porta é o Dalit, é o quarto mandamento, é o descanso. O povo, quando sai do Egito, antes deles terem a graça de receber a lei, eles têm que passar por um descanso. Por que a pessoa, quando ela está muito nervosa, respira, se acalma? Porque ela não consegue pensar nervosa. Da mesma forma, a pessoa quer encontrar Deus na agitação da vida, na agitação do mundo em que ela se enfiou. Não, descansa no Senhor. O primeiro passo, descansar em Deus. Mas eu quero agora, encontrei a palavra, agora eu quero tudo, eu quero conhecer. Descansa, porque é de pouco em pouco que Deus vai agregar. É de passo em passo. Então aqueles homens, o povo de Deus, eles saem, eles passam por Refidim, e então eles encaminham eles chegam ao deserto do Sinai. E eles acamparam no deserto, ali diante da montanha, Israel acampou. Moisés subiu até Deus, e Adonai chamou-o da montanha. Olha que interessante, o povo não pode chegar na montanha. Moisés, Deus o chama e ele sobe a montanha. Adonai chamou-o da montanha
Eis o que você deve dizer à casa de Jacó. O que falará ao povo de Israel? Vocês viram o que fiz aos egípcios, e como os carreguei sobre asas de águia, e os trouxe a mim. Se vocês prestarem muita atenção ao que eu disser, e guardarem a minha aliança, serão o meu tesouro dentre todos os povos. Isso não serve para nós hoje? Ai, mas eu quero ser isso, eu quero... Queira conhecer a Deus, preste muita atenção no que Deus diz, no que Ele tem revelado. Deuteronômio 29, amo esse versículo. As coisas encobertas são para Deus, as reveladas são para nós e para nossos filhos, para que cumpramos todas as palavras desta lei. A gente não dá conta do revelado, e às vezes a gente quer mais. Não, vamos tentar fazer bem feito aquilo que Deus tem nos revelado. E diz assim: e vocês me serão, olha só, vou voltar aqui, versículo 5, se vocês prestarem muita atenção ao que eu disser, ao que Deus disser. O problema é que muitas das vezes o homem, a religião, estava conversando com o irmão João agora há pouco, o homem, ele tem essa questão de, ele faz uma religião, ele faz um negócio, e as pessoas ficam ali, muitas das vezes, presta atenção mais no que o homem fala, do que o homem ensina, do que o homem diz, do que está escrito. Eu acho interessante, porque ninguém chega diante de um juiz, né, ainda que com um advogado, e fala: ó, senhor juiz, está aqui o testamento. Eu não gosto de chamar a Bíblia de testamento, porque testamento para mim é quem morreu que deixa. Mas ele não chega diante do juiz e fala: ó, senhor juiz, aqui o testamento do meu pai, ele deixou isso pro meu irmão, e deixou só isso aqui para mim, mas ele não era isso que ele queria falar na verdade, ele trocou o nome na hora, ele errou, ele estava mal da cabeça, e o juiz vai falar: ah, então tá bom, vamos mudar isso. Ninguém faz isso. Por quê? Porque está escrito. E por que muda o que Deus escreveu? Com certeza Deus não está ruim da cabeça, né? É bom deixar claro. Muito bem. Moisés subiu, né? Aí Deus falou aqui, olha: se vocês prestarem muita atenção ao que eu disser e guardarem a minha aliança, não adianta só ouvir também. Tem gente que fala: ah, eu já sei, eu sei de tudo isso, mas não faço nada. Ah, eu já conheço tudo. Que bom. Se vocês prestarem muita atenção ao que eu disser e guardarem minha aliança, serão o meu tesouro dentre todos os povos. O que é um tesouro? É uma coisa valiosa. O que é um tesouro? Não está em qualquer lugar. Tesouro não está em qualquer lugar. O tesouro é algo que as pessoas procuram, que elas desejam, que ela quer estar perto, ela quer aprender, ela sabe que tem algo muito bom ali, é valioso. E Deus quer e tem feito de muitos de nós, de vocês, de nós, daqueles que creem, um tesouro valioso. E por que tem gente em depressão? E por que tem gente que desconhece a Deus e está na amargura? Porque uma coisinha deu errada. Não, nem sempre quando algo dá errado é porque é uma derrota, às vezes é um livramento. Nós temos que ser perceptíveis, nós temos de compreender que Deus, nós temos que confiar. O Shabat é uma confiança, guarda Shabat quem confia, é isso, é para confiança, simplesmente, é só ler o que Deus fez lá com o povo quando deu o maná.
Eu vou dar o maná para eles e vou testá-los. Confiança. É questão de confiança. Se eu confio em Deus e algo deu errado, meu Deus, algo deu errado. Ou eu tenho que corrigir algo, ou Deus está me livrando, ou Deus tem um plano, não importa. Eu vou ficar tranquilo porque Deus está no controle da minha vida. Deus está no controle da minha situação. Eu confio nesse Deus. Se eu confio em Deus, eu não vou ficar desesperado. Ele faz de você um tesouro entre as nações, entre os seus vizinhos, entre os seus colegas de trabalho. Quando está a pessoa no desespero, ainda que ela nem fale direito com você, ela vai lá te pedir uma oração. Fulano, eu sei que você é um homem de Deus, eu sei que você é uma mulher de Deus, eu preciso de um conselho. Você é um tesouro na mão de Deus quando você tem a lei de Deus. E ele diz assim: serão o meu tesouro dentre todos os povos, pois toda a terra é minha, e vocês me serão reino de Kohanim, reino de sacerdotes, uma nação separada. Estas são as palavras que você deve falar ao povo de Israel. Olha que coisa mais simples e tranquila. Deus tem um projeto de fazer de você um sacerdote. Aquilo que eu acabei de falar. É um sacerdote para o seu colega de trabalho, um sacerdote na sua escola, é um sacerdote na sua família. É alguém que as pessoas, na hora da dificuldade, sabe que pode procurar. Você vai ser luz, você é luz. Esse é o plano de Deus, já era no passado e continua no presente. Muito bem. Moisés chegou, chamou os líderes do povo e falou-lhes todas as palavras que Adonai lhe ordenara dizer. O povo todo respondeu em conjunto: tudo que Adonai disse, faremos. Amém? Moisés relatou as palavras do povo a Adonai. Então Moisés vai lá para Adonai e fala: Senhor, o povo disse que tudo que o Senhor disser, eles vão fazer. Então Moisés volta, né? E aí diz assim: Adonai disse a Moisés: virei a você em uma nuvem espessa, para que o povo possa ouvir-me quando eu falar a você, e para que também confie em você para sempre. Moisés contou a Adonai o que o povo disse, por isso Adonai falou a Moisés: dirija-se ao povo, separe-o para mim hoje e amanhã, fazendo com que lavem suas roupas, e prepare-se para o terceiro dia, pois no terceiro dia Adonai descerá sobre o monte Sinai, ante os olhos de todo o povo. Olha aqui, que interessante. Deus manda Moisés ter uma conversa com Deus, Deus manda ele voltar, manda ele separar e diz que ele vai descer numa nuvem espessa, numa nuvem negra, escura, para que o povo possa ouvir. Quem já viu uma tempestade de nuvens escuras? É assustador, né? E a gente não viu grande coisa por aqui, na verdade. Tem uns lugares aí que o negócio é bem mais feio. Mas por que Deus precisa de uma nuvem espessa para o povo ouvir? Isso é muito natural na nossa vida. Às vezes a gente é tentado, quando acorda, está aquele solzão, a gente se alegra, a gente tem um monte de planos para fazer. Mas quando a coisa está esquisita, a gente corre para saber o que Deus tem para nós. A gente corre querer saber o que Deus quer falar. E Deus, ele também se manifesta de uma forma diferente do que o mundo gosta. Porque o mundo tem por princípio que Deus é bom. Sim, Deus é bom. Mas as pessoas veem Deus como bonzinho. Tem essa visão de que tudo é do meu jeito, Deus aprova tudo, Deus não se importa com nada. Quando Deus, ele é bom, mas ele é justo. A seriedade que nós temos que nos tratar com Deus é muito maior do que a gente possa imaginar.
Então Deus ele vai aparecer aqui para o povo de uma forma, né, de uma nuvem espessa, de uma nuvem negra, que vai então abrir um caminho para as pessoas ouvirem, prestar. Olha, o negócio é sério. Quanta gente diz, eu ouvi recentemente, eu sirvo a Deus do meu jeito. Não, então é você que é Deus, não é Deus? Se é do seu jeito, é você que faz o jeito. E aí Moisés então, ele vai e prepara o povo. Muito bem. Versículo 12. Você estabelecerá limites para o povo em toda a área. E diga, cuidem de não subir a montanha, nem tocar em sua base. Quem tocar na montanha, com certeza será executado. Mão nenhuma deve tocar nela, pois quem o fizer deverá ser apedrejado ou morto por flechas. Não se permitirá que nenhum animal nem seres humanos vivam. Quando o chofar soar, eles poderão subir a montanha. Olha, duas coisas interessantíssimas, 3. Primeira coisa, que nós não gostamos muito. Nós não, né? O ser humano, vamos dizer assim. Moisés, põe o limite. Tá aí um negócio difícil de fazer hoje em dia. As pessoas entenderem que existe um limite. Deus falou, olha, no pé do monte, põe uma... Lógico que não é uma cerca, eu estou falando, né, conjecturando. Põe uma cerca. Põe uma Torá. Um limite. Quem passar do limite vai ser morto. Seja apedrejado, ou seja por flecha. Aonde mais na Bíblia Deus manda matar alguém com flecha? Eu não tive o cuidado de procurar. Se alguém souber, pode me falar, por favor. Por flecha. E muitos hoje têm sido flechados. Porque Deus colocou um limite, mas nós estamos na graça. O que aconteceu com o homem que estava catando lenha no Shabat? Moisés não sabia o que fazer com ele, prenderam ele lá, improvisaram a primeira cadeia, não sei, improvisaram lá, prenderam ele lá, vamos consultar Deus, o que vamos fazer com ele? Quebrou a lei. E Deus diz, ele deve morrer. E assim foi feito. Não tinha graça no Novo Testamento? Então eles atravessaram o mar por obras? Não, foi graça. Todo o tempo foi graça. Mas tudo tem um limite. Se aquele homem, penso eu, se aquele homem, tudo bem, quebrou o Shabat, o que é? Tem tantos outros para ele. Aí sim que as pessoas iriam pisotear no Shabat hoje. Se havendo, como houve, né? Se da história como houve, como aconteceu, as pessoas hoje desprezam o Shabat muito, imagine se na Bíblia o Shabat fosse qualquer coisa. Não, ele está junto com crimes. Qual foi a pena daquele homem? A morte. Qual é a pena para quem assassinava? A morte. Quebrar Shabat, matar, morre. Não deve ser algo muito importante? Primeira coisa, limite. Depois, quem passar do limite vai morrer, seja apedrejado ou seja flechado. A Bíblia diz que quando nós guardamos a palavra dele, eu digo que nós tentamos guardar, pelo menos falo por mim, quando nós tentamos guardar a lei, a Bíblia diz que as bênçãos do Senhor nos alcançarão. Nós não estamos correndo atrás da bênção. O mundo está acostumado a correr atrás da bênção. Mas Deus falou, não adianta acordar cedo e dormir tarde. Mas os que guardam a palavra, os que amam o Senhor vai abençoá-lo. A bênção vai alcançar ele dormindo, descansando. Não que ele vai dormir o dia inteiro, obviamente, né? Vamos ter o bom senso. Mas enfim. Então veja só.
A pessoa, muitas das vezes, ela passa um limite. Esse limite pode ser profissional, esse limite pode ser na família, esse limite pode ser espiritual, que eu creio que é a chave hoje aqui. Espiritual. A pessoa ela tem um limite, ela fala, não, mas eu estou na graça, eu passo o limite. Essa pessoa vai ser flechada. Ah, quer dizer que vai morrer? Não, quer dizer que ela vai ser infectada com o veneno da serpente. Vai morrer sim, no mundo espiritual. E aí muitas pessoas têm quebrado esse... não importa o que Deus diz, é o que a religião diz, é o que o pastor diz, é o que o rabino diz, é o que o irmãozinho diz, é o que o profeta diz. O limite, ele existe ali, ele deve ser respeitado. Ou nós respeitamos a Deus, ou respeitamos essas coisas que nós escolhemos. Então ele diz para Moisés, você estabelecerá limites para o povo em toda a área. E diga, cuidem de não subir a montanha, nem tocar na sua base. Quem tocar na montanha com certeza será executado. Olha o plano de Deus aqui. Deus está pronto para entregar a Ketubá, o contrato de casamento com Israel. Uma festa. Deus vai descer numa nuvem espessa, vai falar, o povo vai receber a orientação de Deus, o shofar está tocando, o povo recebendo a orientação, e depois que isso acontece, o shofar vai se prolongar, e o povo vai entrar. Era esse o plano, é o que está escrito aqui. O povo subiu? Não, Moisés, não queremos ouvir. Fala o Senhor com você, depois você fala para nós. Faríamos diferente? Eu creio que não. Então vamos lá. Você estabelecerá limite, ok, cuide para não subir a montanha, nem tocar na sua base. Quem tocar na montanha com certeza será executado, mão nenhuma deve tocar, pois quem o fizer deverá ser apedrejado ou morto, por soar, ou morto por flechas. Não se permitirá que nenhum animal, nem seres humanos vivam. Quando o shofar soar, eles poderão subir a montanha. Moisés desceu da montanha para estar com o povo e os separou para Deus. E eles lavaram suas roupas. Então Moisés desceu a montanha para estar com o povo, separou o povo para Deus, e eles lavaram suas vestes, suas roupas. Ele disse ao povo, preparem-se para o terceiro dia, não se aproxime de nenhuma mulher. Na manhã do terceiro dia, houve trovões, relâmpagos e uma nuvem espessa sobre a montanha. Agora sim a coisa ficou bem temível, né? Ouviu-se um som tão alto do toque do shofar que as pessoas que estavam no acampamento tremeram. Moisés levou o povo para fora do acampamento ao encontro de Deus. É interessante que aqui, né, ele fala que Moisés ele levou, né? Parece que o povo parece que está meio com medo, está receoso, e ele leva o povo, ele vai buscar, ele leva. Moisés tem um trabalho imenso, né? 40 anos 40 anos lá no Egito, depois 40 anos com o sogro, agora ele vai lá, enfrenta Faraó, enfrenta o desaforo do povo, tira o povo do Egito, leva o povo para Refidim, leva o povo agora na montanha, sobe a montanha, fala com Deus, desce a montanha, separa o povo. Essa é a vida do sacerdote. Ele é mais que um sacerdote, né? Mais que um profeta. Mas muitas das vezes a gente acha que está fazendo muito e não estamos fazendo nada. Então, Moisés levou o povo para fora do acampamento ao encontro de Deus. As pessoas pararam perto da base na montanha. O Monte Sinai, mas aí tem aquela questão, né? Tudo bem, tinha um limite, elas respeitaram esse limite, mas na verdade elas estavam querendo fugir até do limite. Porque elas estiveram
medo, né? Eles tiveram medo, sentiram medo. Mas e a confiança? Viram o mar vermelho se abrir. Cadê a confiança? Se eles tivessem confiado, será que não teriam subido a montanha como era o plano inicial? Aí diz assim, o Monte Sinai foi envolto pela fumaça, pois Adonai desceu sobre ele com fogo. A fumaça subia como fumaça de uma fornalha, e todas as montanhas tremiam com violência. Gente, não dá para a gente imaginar. Deve ter sido uma visão terrível. Terrível. E a gente, muitas das vezes, né, eu vejo muitas pessoas, eu já pensei assim, hoje estou pensando diferente. Ah, Deus é bonzinho. A gente esquece da justiça de Deus. À medida que o som do chofar ficava mais alto, Moisés falava e Deus lhe respondia por uma voz. Deus falando ali diretamente com Moisés. Versículo 20. Adonai desceu sobre o monte Sinai, no cume da montanha. Agora Deus desce sobre o monte. Então Adonai chamou a Moisés ao cume da montanha. Mais uma vez Moisés sobe a montanha. Agora chegou a hora do descanso, né? Chegou a hora da festa, vai sentar, vai comer uma uva, vai ficar, né? Chegou, acabou a obra, né? Finalmente. Agora Moisés vai ficar no camarote lá e o povo lá embaixo, e Deus vai dar lei. Não é isso que a gente imagina? Chegou a hora, acabou, está tudo pronto. A coisa não é bem assim. Muito bem. Adonai desceu sobre o monte, no cume da montanha, então chamou Moisés ao cume da montanha, e Moisés subiu. Adonai disse a Moisés, desça, e advirta o povo para não forçar o caminho ao encontro de Adonai para vê-lo. Moisés, desce. Mas pera um pouquinho. 80 e quantos anos? Senhor, desce. Às vezes a gente preparou tanta coisa na vida, às vezes a gente fez tanto plano na vida, e quando você pensava agora, acontece uma coisa. Não é? Ainda não está na hora do seu descanso. Tem obra para fazer. Mas desce, Moisés. Vamos lá. Adonai desceu, desça, advirta o povo de não forçar o caminho ao encontro de Deus para vê-lo. E Deus ainda está ali mantendo o seu plano original. O povo deveria... Poxa, o povo viu as 10 pragas acontecer no deserto. Eu lembro de Ló. Eu tenho que lembrar de Ló. Deus vai lá, Deus manda o anjo dele, né? Os 2 anjos vão lá na casa de Ló. Faz aquele milagre lá para eles não serem importunados. Aí, o anjo está lá protegendo eles. Deus mandou o anjo para tirar eles. Ele dorme depois de toda aquela confusão, ele consegue dormir. E de manhã o anjo tem que pegar os dois, ele e a mulher, pela mão para arrancar de casa, porque eles estavam com medo de sair. Aí fala, não, eu não vou lá não, porque é muito longe. Eu tenho medo que a ira de Deus me alcance aqui, a destruição me alcance, mas Deus não mandou o anjo para tirar ele. Será que Deus não tem um GPS? Falta de confiança. Isso é um perigo. Lógico que isso é uma forma exagerada, mas às vezes a gente falta confiança em coisas pequenas. Coisas pequenas. Confiança em Deus. Se Deus me trouxe até aqui, Ele não quer me matar. Se quisesse, tinha me afogado no mar, igual afogou os egípcios. Se Deus trouxe até aqui, Ele tem um propósito. Se Deus te colocou aqui, Ele tem um propósito na sua vida. Aí diz assim, então Deus diz para ele, desça, advirta o povo de não forçar o caminho ao encontro de Adonai para vê-lo. Se eles o fizerem, muitos perecerão.
E tem muita gente hoje, de novo, vou tocar nesse assunto, tem muita gente hoje em várias religiões, independente da religião, passando o limite, querendo forçar um conhecimento de Deus por seus próprios caminhos, ou por caminhos de homens que eles escolheram como homens de Deus, que eles consagraram para si mesmos, e estão morrendo espiritualmente. Aí Deus disse, aí ele diz mais, olha, mesmo os Kohanim, olha que interessante, mesmo os Kohanim, mesmo os sacerdotes, aos quais se permite a aproximação de Adonai, naquele momento nem era para esses, é limite. Ah, mas eu posso? Não, se Deus disse que não pode, não pode. Mesmo os Kohanim, aos quais se permite a aproximação de Adonai, devem manter-se sagrados, separados, antes da aliança. Engraçado que, o interessante não é engraçado, o interessante é que o manter-se sagrados para os Kohanim eram separados por Deus, os Kohanim se aproximavam mais de Deus, os Kohanim adentravam no santo lugar, não no santíssimo do Santo dos Santos, mas no santo lugar, por ser separados. Mas agora, essa separação do conhecimento, quando se vai conhecer a vontade de Deus, a palavra de Deus, a consagração dos Kohanim é junto com o povo. Tem que obedecer a linha. Neste evento, Moisés passa a linha, porque para Moisés aquela linha não estava ali. Deus deu livre acesso a ele. Mas para os Kohanim, a santificação deles estava em respeitar o que está escrito, né? Teoricamente falando. Respeitar a lei, respeitar os limites. Limite. Se tem uma palavra que eu queria deixar frisada hoje eu sinto de deixar frisada hoje, melhor dizendo, não é o que eu quero, limite. Observa os limites. Amém? O comportamento de uma pessoa em detrimento dos limites diz muito de quem ela é. Muito bem. Mesmo os Kohanim, aos quais se permite a aproximação de Adonai, devem manter-se sagrados. De outro modo, Adonai pode voltar-se contra eles. Olha só, quando um Kohanim passa os seus limites, o próprio Deus pode se voltar contra ele. Moisés disse ao povo, aqui é interessante, né? Nós dissemos, Moisés chegou, né? Provavelmente parecia ser o momento dele descansar ali, dele estar na presença de Deus, não que quem está na presença de Deus não quer sair, mas Deus manda ele descer, e fala para ele, né? Instruir o povo, e Moisés argumenta com Deus aqui. Moisés disse a Adonai, o povo não pode subir ao Monte Sinai, eu já coloquei a cerca lá, já está avisado, vou descer de novo, né? O povo não pode subir ao Monte Sinai, porque tu nos ordenaste o estabelecimento de limites em torno da montanha e sua separação. Adonai, porém, lhe respondeu, vá, desça. Essa é a segunda palavrinha. Desça. Às vezes a gente tem que descer do pedestal que a gente mesmo se coloca. Às vezes a gente tem que descer de uma situação em que a gente se envolve. Às vezes a gente tem que descer do nosso eu, do nosso orgulho, da nossa, eu sou assim, eu sou assado, eu nasci assim, vou morrer assim, vou ser sempre assim, o crente Gabriela, né? Então, Deus diz, desce, vai fazer, volta. E isso também fica aí um recado para você que busca almas, que é um evangelista nato, independente de título. Parece cansativo, e parece cansativo, você vai, você fala, você daqui a pouco está fazendo tudo errado, e você explica de novo e vai. Até quando? Quando eu vou descansar? Quando eu vou só falar, puxa que legal, está todo mundo bem? Não, desce.
Desce, esteja com o povo, esteja lado a lado, tenha paciência, aplique amor, aplique paciência, um dom que eu estou precisando, eu já perdi, eu já tive, né, esse dom, estou precisando recuperá-lo. Mas vamos lá. Adonai disse: vá, desça, a seguir volte com Aarão. Contudo, não permita que os Kohanim e o povo forcem o caminho para se aproximarem de Adonai. Eu não sei se eu perdi as contas, mas eu acho que foram 3 vezes que Deus disse para não passar o limite. Será que é importante o limite? Não passe o limite do casamento, o limite da educação dos filhos, o limite da escola, o limite do trabalho, o limite de ser fiel em todas as circunstâncias, o limite. Não passa o limite. E o limite da Torá, isso é uma tentação para muita gente. Quantos sacerdotes passaram do limite e queriam cobrar Yeshua que passasse também? Yeshua muitas vezes falou: hipócritas. Estamos terminando. Não permita que os Kohanim e o povo forcem um caminho para se aproximar de Adonai, ou ele se voltará contra eles. Então Moisés, olha só, então Moisés desceu até o povo e disse-lhe isto. E aí então as 10 palavras acontecem. Amém? Olha quando Deus entregou as palavras. Quando o grande Moisés estava lá junto com o povo, dentro dos limites. Até Moisés. Deus, ele não tem preferidos, ele tem escolhidos, de uma forma geral, muitos são chamados, poucos são os escolhidos, e ele tem aqueles que ele designa obras para fazer. E cada um deve fazer a sua obra, mas nunca ninguém pensar que é maior que o outro. Nunca o pensar que eu sou mais importante. Se eu não for, o culto não vai acontecer. Se eu não... Não. Por mais que tenha o seu cargo, quer ter valor diante de Deus, se enxergue menor que o teu próximo. Se enxergue menor que o teu próximo. Ai de mim, quando Deus me dá um entendimento. Porque quanto mais for dado, mais será cobrado. Amém? Então, que nós possamos observar os limites que o Senhor nos coloca. Vamos fugir da flecha. Que as bênçãos do Senhor alcançam os fiéis. E a flecha, os infiéis. Amém? Eu agradeço a oportunidade em nome de Yeshua HaMashiach.